Olá, amigos e amigas. Obrigado mais uma vez pelo privilégio que você me dá de estar na sua companhia, de ter você na minha companhia. Quero, antes de mais nada, pedir para você não esquecer já deixando seu like, clicando no sininho para receber todas as notificações e, é claro, se não é inscrito, inscrevendo-se e ajudando a divulgar o nosso trabalho. Mas sempre que você acessar, não esqueça de deixar o seu like, isso aqui é importante, e ajude a divulgar o trabalho, deixe seus comentários, sugestões, enfim, desde que seja dentro do respeito, da educação, daquilo que é o normal para a sociedade, para o bem viver, para a harmonia de todos. Mas antes de iniciar o tema que estarei abordando, quero rapidamente lembrar que a BG Impressão está realizando o trabalho de montagem do meu e-book, tá certo? BG Impressão, que trabalha com painéis, luminárias, banners, cartões de visita, muito mais, luminárias para lojas de comércio em geral, enfim. E além de tudo, claro, está trabalhando agora na produção desse e-book. Fica na João Sarmento, Rua João Sarmento 780, telefone 3601-1760. Se você quiser falar direto com o Beto, é 981-5441-37 BG Informática. Relojoaria Ótica Real, 3663-1203 é o telefone, a melhor e mais recomendada ótica de Osório, na Avenida Marechal Floriano, 845, ali na Galeria Real e também logo abaixo da antiga rodoviária. São duas lojas bem no centro da cidade. Bazar Bela Isa, capinhas e acessórios para celulares e muitas sugestões para presentes e revenda do Trilegal, na Rua Costa Gama 694, em Osório. DMM Placas, em Osório, na Avenida Getúlio Vargas, 1566, a sua melhor escolha para placas de veículos. 3663-6730 é o telefone. Muito bem, isto posto, eu quero colocar um videozinho rapidamente aqui para você acompanhar conosco o que é a demência de um comunista, o que é servir a Satanás. Defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade da família. E aí se destrói, se construi uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu que há uma discussão de que, como eu nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida por Eduardo Cunha. Estão entendendo? Estão entendendo? Que coisa mais bizarra, mais absurda e abominável o que nós acabamos de assistir, pelo menos na minha humilde concepção, e eu tenho certeza que na maioria daqueles que nos acompanham, que tem bom senso e que tem cérebro, porque comunista não tem cérebro, tem qualquer outra coisa dentro da bola aquela sobre o pescoço, menos cérebro. Então a pergunta que fica no ar é a seguinte: destruir a família, promover anarquia. Aliás, se você prestar bem atenção, o que é que os comunistas fazem além de promover anarquia, de mentir, roubar e matar? Você já viu algum comunista fazer alguma coisa que preste por alguém, pela sociedade? Cadê o amor à pátria dos comunistas, se é que tem amor à pátria? Você acha que tem?
Por que os comunistas ficaram todos eles uriçados, enlouquecidos, aterrorizados, em pânico, e mais canetaços monocráticos vindo lá daquele lugarzinho que todo mundo já sabe, daquelas pessoas de bem, daqueles homens de conduta e mulheres de libada, de gente que realmente cumpre aquilo que está dentro da Constituição e da lei, que não interfere em outros setores da política brasileira? Claro que não. Onde já se viu, e você está vendo a abominação, a articulação toda infame, insana, diabólica, cretina, canalha, não tem mais qualificativos para a gente definir o que estão tentando fazer com o nosso presidente da República. Mas não esqueça esta máfia de comunistálias, que a mão de Deus está guardando não apenas o Brasil livrando de uma desgraça total, mas ao nosso presidente, às nossas forças armadas. Por isso que estão enlouquecidos e querendo dizer que o presidente está armando um golpe, quando quem está armando um golpe são eles. Como que o maior ladrão da história da humanidade pode estar à solta? Como que o comando do PCC, o chefe, o maior bandido do PCC pode estar solto? Como que tantos outros vagabundos, ladrões, corruptos podem estar soltos? Então, eu agradeço a todos esses cidadãos de bem, que são cumpridores, homens dignos, honrados e mulheres dignas e honradas, que não dão canetaços monocráticos para tentar destruir, para criar a anarquia dentro do país, porque olhem bem a mentalidade do comunista, se não é o anarquismo total. Querendo destruir a família, a coisa mais sagrada que Deus colocou na face da terra. Num momento tão triste como que nós estamos passando, que sabe-se lá se isso vai melhorar ou se daqui para frente vai cada vez piorar mais. E se continuarem com o olha para baixo, certamente vão quebrar com o país. Certamente não vai ser essa praga que vai matar as pessoas, será a fome. E você aplaude esse tipo de coisa. Você que defende as cores vermelhas dentro do Brasil, tirando as paixões futebolísticas dos times que usam os seus uniformes de cor vermelha. Mas o vermelho a que me refiro, você sabe bem qual é. Você sabe qual é o maior interesse da China sobre o Brasil e sobre todos os povos do mundo? Querem tomar conta do mundo. O comunismo quer ser o ditador de todas as regras na face da Terra. O comunismo quer ser o estandarte, quer ser o top, mais famoso e melhor de todos no mundo. Destruindo com a humanidade, destruindo com a família, destruindo com o amor, destruindo com tudo que você pode imaginar de bem, com direito à propriedade, a liberdade do ir e vir, de pensar, de se expressar, de falar. E tem gente que aplaude uma raça dessa tomada por Satanás, porque não pode ser outra coisa senão tomados pelo capeta. No momento em que nós precisamos que as igrejas orem para o bem da nação, o que você está vendo? As leis que estão sendo impostas através de canetaços e de armações diabólicas para proibir, para calar os cristãos. Onde você já viu tirar a autoridade do presidente da República, da autoridade máxima da nação, e largar na mão de muitos corruptos, ladrões, canalhas, cretinos? Claro que nós temos gente boa no meio dos prefeitos do Brasil, no meio dos governadores brasileiros, mas está aí. Aí querem, através de um canetaço, abrir uma CPI para condenar o presidente pelas mortes dessa praga que está aí. Porque ele foi isso, ele fez aquilo, porque ele defendeu a hidroxicloroquina. Uma hora a hidroxicloroquina é a que vai resolver o problema, outra hora não é, outra hora ivermectina, outra hora não é, outra hora é aquela coisa lá da Oxford, outra hora é aquela coisa lá da China, a vaca.
e enlouquecendo as pessoas, obrigando as pessoas através dessa reprogramação neurolinguística a entregar a sua alma para o inimigo de Deus. Nem sabem o que estão fazendo, estão sendo dominadas pelo medo, pelo pavor, pela angústia, pelo desespero, por tantas outras coisas. E por que não procuram se entregar para Jesus? Aí, claro, os canetaços para proibir que as igrejas sejam abertas. Menos mal que agora alguns prefeitos que são tocados por Deus e alguns governadores estão liberando para que as igrejas, pelo menos guardadas todas as proporções, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, tem que ter limite, não há a menor dúvida. Agora, querer destruir com a religião, com o credo, com aquele que deu a vida por nós, a sua imagem, fechar as portas das igrejas, isso é a perseguição aos cristãos que está lá na Bíblia. Isso é o fim dos tempos, quando ouvirdes falar, está lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, quando ouvirdes falar de guerras, de nação se levantando contra a nação, de reino contra reino, de terremotos em vários lugares, de pestes, e o que está acontecendo? E fome. Eis que isto ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. E você está esperando o quê para procurar Jesus e se entregar, confessar o Senhor? Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares que Cristo é o Filho de Deus e com seu coração creres que ressurgiu dos mortos, será salvo. Porque aquele que confessa com a sua boca, confessa para a salvação. E aquele que sente lá no seu coração, para a santificação. E não pense que é pensando. A palavra não diz pense. Confesse em voz alta. Se é com sua boca, né? Se com seu cérebro, seu pensamento você confessar. É com a sua boca. Dobra o teu joelhinho lá no teu cantinho onde você ora e ora em voz alta para que você ouça. E para que o Senhor, claro, saiba que tu estás já cumprindo com os seus mandamentos. Caso contrário, eu lamento, o fim será terrível para aqueles que não crerem, que não buscarem justamente os caminhos de Deus. É o único caminho que leva à salvação. Não é a conversa de comunista, de mentiroso, de ladrão, de assassino, de bandido, de canalha. Não. É a palavra de Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Mas destruir a família é uma coisa sagrada. E eu fico olhando e derramando minhas lágrimas quase que diariamente, porque destruíram, acabaram com o mundo, acabaram com as economias, países quebraram, empresas quebraram, grandes prédios de Nova York, grandes cidades do mundo estão se transformando em prédios fantasmas, porque tudo está virando virtual. E você saia dessa bolha pela misericórdia de Deus. Tenho falado aqui várias vezes e não vou me cansar de repetir. Deixe de ser dominado pelos tais de Instagram da vida, de Facebook, de WhatsApp e Telegram e não sei mais o que. Por favor, questione-se. Estava conversando hoje com um amigo e ele defendendo ferrenhamente essa droga que está por aí. Mas será que realmente isso vem para ajudar? Fiz a comparação daqueles dias atrás, da Paula, essa aqui de Porto Alegre. Você sai de manhã de dentro da sua casa, à noite está tudo ok. Sai de manhã na frente do teu portão, tu cai dentro de um buraco e quebra uma perna. No outro dia, teu vizinho abre na frente da tua casa uma loja de muletas. De quem é que você vai desconfiar? Aí veio o camarada defender que não, que a OMS esteve lá na China e que aquela coisa foi uma mordida de um bicho lá, de um morcego, do raio que o parto. Agora já vieram com a história que foi um cachorro. Mas que conversa é essa? Faz 50 anos nós já falamos sobre isso, que a doutora Celeste Bishop Solum trabalhou 22 anos nos projetos da NASA e falou exatamente o que é isso que está aí agora. Mas isso não é nada.
Aí eles começam a te aterrorizar. Lá no Canadá agora existe uma doença que já tem 42, que está enlouquecendo, tá não sei o quê. Tá bom. Lá na África surgiu uma coisa que se contaminar, se for espalhada pelo mundo, vai matar 90%. E você continua aterrorizado, sem questionar absolutamente nada. Olha, essa conversa de lockdown, do olho para baixo, é uma coisa extremamente canalha, coisa de comunista. Não tem nada de coisa boa, coisa planejada. Primeiro, aquela lesma sem o caramujo do Drauzio Varela, vai lá e diz que isso aí não é nada, uma gripezinha que passa e muito fraquinha, ninguém vai ver nada. Porque a Globo Lixo estava nas vésperas do carnaval. Aí no outro final de semana vai uma outra lesma sem caramujo mentir lá no programa do imbecil aquele, que não vou nem dizer o nome, que todo mundo sabe bem quem é, aquele anacéfalo, para não dizer acantocéfalo, que é o vermezinho que está lá no intestino dos animais. Que é isso o que essa gente comunista é. Um bando de escatófagos. Mas, de qualquer forma, minha gente, nós precisamos nos entregar nas mãos de Deus. Não há outra saída. Se você está pensando que o fato de você ser um ativista religioso vai salvar a tua vida, está redondamente enganado. Você tem que pagar o preço. E o preço é jejum, oração, é fazer o bem sem olhar a quem, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O comunista faz isso? Pense nisso. Fale para você ver. Com eles de perto, tente questionar para você ver as respostas. Aí querem destruir a coisa mais linda que Deus nos deu e construiu, além da nossa liberdade, do direito de ir e vir, do livre-arbítrio, do direito de pensar e expressar os nossos sentimentos e desejos e pensamentos. Querem destruir a família. Estão destruindo as famílias. Eu pergunto mais uma vez aos nossos deputados federais e senadores, já estive tentando manter contato, mas os assessores lá em Brasília são uma coisa meio complicada, não é? Não, eu te ligo, liga, daqui a pouco mais você vai... E até hoje, já faz alguns dias, não me retornaram e eu tento falar com os deputados e senadores, meus conhecidos, e estão me botando uma barreira. Cara, tenho quase que certeza que não chegou a informação de quem estava pedindo para conversar com os meus amigos lá. Para sugerir, para tirar aquele canalha, daquele infame, daquele comunista, como a referência na educação, patrono da educação do Brasil, um comunista daqueles repugnante, repulsivo, o tal de Paulo Freire. Tem que tirar, isso é uma vergonha para o Brasil. Uma desmoralização total, assim como desmoralização é o que nós estamos vendo na camada mais elevada da nossa justiça. Mas vocês não perdem por esperar, vocês que estão tentando destruir com a nação. Vocês não perdem por esperar. Além da mão de Deus, o nosso exército brasileiro não está dormindo não, certo? E eu ouvi o deputado Odoni falando, essas palavras não são minhas, por favor, não vão mandar me prender, sou jornalista, moro aqui em Osório, todo mundo sabe quem sou eu aqui na cidade e região, 17 anos de Rádio Osório, certo? E de outras emissoras, passagem pela Rádio Guaíba e tantas outras, não estou falando isso aqui por vaidade nenhuma, não. Não mandem me prender, eu amo vocês. Mas, por favor, não é? Algumas coisas precisam urgentemente ser revistas e não brinquem com o general Braga Neto, não brinquem com ele,
E não brinque com os comandantes das Forças Armadas que aí estão, porque eu não estou insinuando nada, estou repetindo as palavras do deputado Odoni, que na época daquele fuzuê todo, quando o povo brasileiro foi para as ruas e pediu para que o exército, que as Forças Armadas tomassem conta, para que não chegasse essa corja de comunistas, bandidos, as séculas de Satanás no poder aqui no Brasil, e fizeram o que fizeram, destruíram e roubaram e tal, então aí, batendo a orelha pela rua, esses elefantes anacéfalos. Mas de qualquer forma nós temos que pensar e repensar, cuidado, porque o Odoni falou o seguinte: naquela época muitos generais e muitos comandantes das Forças Armadas no nosso Brasil ficaram conhecidos como os generais melancias, que significa dizer verde por fora e vermelho por dentro. Por que será que o nobre general Cruz, que era um dos ministros do governo Bolsonaro, depois que foi exonerado do cargo, saiu a murmurar coisas contra o governo? Por que será? Os esquerdistas, os canalhas comunistas estão com medo do quê? Que o exército realmente, que Bolsonaro deu um canetaço no artigo 142 da Constituição? Aliás, não sei por que já não fez, né, depois dessa mudança. Não sei o que o nosso presidente está esperando, porque estão armando para tentar um impeachment contra o nosso presidente. Em 2 anos e tanto de governo, não houve um episódio que envolvesse corrupção dentro do governo federal. Salve-se esses que a Polícia Federal deveria estar, que os ministros supremos, espero, deem um canetaço lá e mande prender, ou pelo menos a Polícia Federal ir atrás desses governadores e prefeitos ladrões que meteram a mão no dinheiro, que era para justamente combater essa imundície que está por aí, e embolsar o dinheiro, fizeram outras coisas que não deveriam, improbidade administrativa, além de roubo, daí para mais. Portanto, minha gente, a família é preciosa, ame a sua família, abrace os seus filhos, abrace os seus pais, beijem os seus pais, beijem os seus filhos, amem-se mutuamente, porque nós não temos mais o direito de ir a uma praça levar os nossos filhos para brincar, as crianças não têm mais direito de conviver com ela, a criança, e a criança precisa estar em contato umas com as outras, porque isso chama-se processo de sociabilidade e de respeito mútuo, que parte, claro, primeiro dos pais. Quem dá educação são os pais. Os professores são ensinadores da cultura. Não podemos confundir as coisas. E quem dá educação, quem é responsável pela educação dos filhos, educar, são os pais. E eu espero que acabe essa comunistalha dentro das universidades, se é que as universidades vão voltar a funcionar. Eu já não acredito mais nisso, nem escolas. Acredito que a coisa vai ser dentro da virtualidade mesmo, porque você não é capaz de imaginar o que estão preparando por aí. A nanotecnologia está aí. Agora o senhor Elon Musk tinha aquele Neuralink, que era uma imundície atrás da orelha e ficava, além de incômodo, antiestético, não é? Aparecendo, onde a metade ou 10% do diâmetro de um fio de cabelo são os conectores do Neuralink, desse chip, com o cérebro humano. Agora, não é mais atrás da orelha aquela coisa que deixa antiestético, né? Agora abre o coco em cima, rodelinho, que nem faziam já no tempo passado, né? E a trepanação, agora faz uma espécie de trepanação e coloca o chipzinho, que agora é menor, ele é muito mais leve, e colocam no cérebro humano para, claro, as pessoas ter uma vida muito melhor dali para frente. Que conversa do demônio é essa?
Isso é para transformar o ser humano num ser híbrido, numa máquina. Você jamais será você. Já estamos sendo dominados pelos computadores, como já falei, através dessas frequências LF, UHF, LF, enfim, através desse projeto diabólico da NASA, projeto Bluebeam, que controla a ionosfera terrestre e tantas outras coisas, e todas essas frequências eletromagnéticas. Aí vem querer implantar 5G, 7G para terminar de enlouquecer todo mundo, destruir com o cérebro todo mundo, além de ter o controle de todas as pessoas e dominá-las para que elas não pensem e não questionem. Mas ame seus filhos, a sua família. Não deixe de conversar, de unirem-se. Era tão lindo e não estou aqui querendo ser saudosista, não é mesmo? Voltando ao tempo passado, mas para que você entenda que não precisava ser diferente hoje, as pessoas poderiam estar harmoniosamente conversando, as famílias dialogando, os pais, as mães, os filhos, brincando com piadinhas saudáveis, lindas, e ficar ali na beira da calçada conversando com os vizinhos. Não, hoje em dia dentro de uma porcaria quadradinha, retangular, e quando não lá nos videogames, quando não em filmes imundos que não prestam para nada, que não constroem nada, que não somam nada na vida de ninguém, e ao invés de estarem lendo um bom livro. O que adianta filme, novela, bibibi, da lixo lá? Os bibibi brother da imundície, da gelixo. E das outras que tem por aí que não se prestam, já estão no mesmo caminho. Uma inclusive vendida a Band para os comunistas chineses. Você pode esperar o quê? Então, brinque com seus filhos. Porque o controle mental que está sendo exercido através dos chips colocados nos satélites é uma realidade, quer você creia ou não. É uma verdade incondicional. Eu, lamentavelmente, hoje estou passando do tempo, mas o assunto, ele é necessário. Você viu aí o vídeo que coloquei da Érica Cocai? Dessa sécula do Satanás? Esse tipo de gente é que sai algemada de lá direto para o presídio. Não, mas não. Se eu falar alguma coisa que melindre alguns dos figurões lá, não é? Você sabe da onde? Ó. Jaula, algema e jaula. Quando, na verdade, quem deveria estar na jaula? Nós, cidadãos de bem? O presidente Bolsonaro, o vice Mourão e o grupo de ministros que hoje cercam o presidente? E alguns bons senadores, bons deputados federais, bons governadores, bons prefeitos, esses deveriam estar na cadeia. Mas, por favor, a gente nunca sabe quando será o último abraço.